Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Boa noite, meus amigos. Hoje nós iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Os nossos itens de estudo serão o item 4 e o item 5, o maior mandamento. Agora eu quero pedir a permissão de vocês para que possamos fazer um estudo hoje um pouco diferente do de costume. Eu não vou ler todo o contexto do Evangelho para depois fazer um comentário. Eu vou ler alguns trechos e vou comentando após a leitura do trecho, até concluirmos todo o Evangelho. Tá bom assim? Acredito que assim fica melhor para o esclarecimento e para que possamos estudar de forma mais profunda. Tá bom? Então vamos começar aqui a ler a parte do texto do item 4, que diz o seguinte: os fariseus, tendo percebido que ele tinha calado os saduceus, surpreenderam-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta, tentando: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Certo? A gente para por aqui, nesse trecho, depois a gente continua. Agora, para que a gente possa entender melhor quem eram os fariseus. Os fariseus eram os integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus Cristo. Os fariseus representavam um dos três principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios. Então, aquele fariseu, que o qual o texto diz que era o doutor da lei, que veio fazer essa pergunta a Jesus Cristo, ele veio cheio de malícia. Ele veio tentando Jesus, ver se Jesus dava uma escorregada ali na casca da banana, ver se Jesus falava algo que depois ele pudesse usar contra Jesus. Ele pudesse usar aquelas palavras do Cristo contra ele próprio. Mas o Cristo, como sabia o que se passava em seu coração, jamais iria cometer algum equívoco. Agora vamos voltar para o texto novamente e vamos ler o outro trecho, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Essa passagem ela se encontra em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então, gente, antes de continuar nosso estudo, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês ainda lembram quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Vamos relembrá-los? Trouxe aqui para vocês, para a gente relembrar, para a gente poder estudar. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Segundo, não fazer ídolos nem imagem para adorar. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, descansar no 7º dia e dedicar esse dia a Deus. O quinto, honrar pai e mãe. O sexto, não matar. O 7º, não cometer adultério. O 8º, não furtar.
O 9, não dar falso testemunho contra seu próximo. E o 10, não cobiçar as coisas de seu próximo. Então, meus amigos, esses são os 10 mandamentos, o qual nós conhecemos. E se tiver aqui, o contexto estiver diferente de alguma forma do que a gente conhece, está parecido, porque na tradução que eu peguei tinha dessa forma, mas o importante é que a gente conhece, a gente sabe quais são os 10 mandamentos. Mas olha o nível de Jesus Cristo. Quando ele diz que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Simplesmente Jesus resume os 4 primeiros mandamentos. Quando ele pronuncia o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Resume o restante. Pois se eu amar meu próximo, eu não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar, não vou dar falso testemunho, não vou cobiçar as coisas do meu próximo e vou honrar meu pai e minha mãe. Então, olha aí a grande sacada de Jesus quando respondeu aquele doutor da lei, que ele respondeu com esses 2 mandamentos. O primeiro mandamento e o segundo, que é semelhante ao primeiro. Então agora vamos ler o item 5 para a gente concluir o nosso estudo. Caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, a da perdição. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo, e semelhante ao primeiro, ou seja, que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Assim, tudo o que fizemos contra o próximo é também contra Deus que se faz. Não se pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, quando eu amo a Deus, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu me pergunto: isto é agradável a Deus? Se for agradável a Deus, se agradar a Deus, eu faço. Se não, eu evito fazer. Não vou dizer que não faço porque eu sou falho, mas eu tento evitar não fazer. Agora, quando se trata do próximo, a gente tem que entender uma coisa. Quando você vai fazer algo para o próximo, se coloque no lugar dele e se pergunte: se eu estivesse naquela situação, eu gostaria que alguém viesse me ajudar? Eu gostaria que alguém viesse me socorrer? Se a resposta for sim, ajude-o, socorra-o. A gente tem mania de, às vezes, não ajudar o próximo porque a gente julga. Eu digo que a gente julga, sentencia, porque a gente, antes de estender a mão àquele que está necessitado, já vai logo cheio de 1001 coisas. Ah, ele quer isso para comprar, ele quer essa ajuda para comprar drogas, ele quer essa ajuda para não sei o quê, ele quer isso para não sei o quê. Não, meu irmão. Ou ajuda ou não ajuda.
Não existe um meio termo. Se você vê alguém na rua que está com fome, lhe pedindo algo para comer, ou dinheiro para comprar alguma coisa, você tem duas opções: ajudar e não julgar, ou não ajudar. Simples assim. Mas não fique pensando, ele quer esse dinheiro para comprar outra coisa, para não sei o quê, para isso, aquilo, outro. A gente tem que entender que a nossa obrigação como cristão é fazer ao bem, é ajudar a quem precisa. Tudo que Deus dá para a gente deve servir, não só para a gente. Então, a minha condição material que Deus me deu, eu tenho que usar ela também em prol do próximo. Eu tenho que ajudar aqueles que precisam. Eu tenho que ajudar as entidades que cuidam de pessoas com algum problema, seja ele físico, seja ele moral, seja quem for. Mas eu tenho que participar ativamente na sociedade, ajudando o próximo. Quando eu ajudo o próximo, eu estou ajudando a Deus. Que Deus não precisa dessa ajuda, mas se eu dou um prato de comida para o meu irmão que está com fome, aquele prato de comida é como se fosse para Deus. Se eu dou um copo de água a alguém que está com sede, aquela água é como se fosse para Deus. Então, coloque isso em sua cabeça. Se eu ajudar o meu irmão, é como se eu estivesse fazendo aquilo para Deus. E Deus, que é nosso Pai, sabe o que é melhor para todo mundo. Se aquela ajuda que eu dei para aquele irmão, ele utilizou de forma incorreta, é problema dele. Quem vai estar se endividando perante a lei divina não sou eu. Eu fiz a minha parte. Eu vi a necessidade e fui ajudar, fui socorrer. Então, em momento algum eu cruzei os braços para ajudar aquele que estava necessitado. Muito pelo contrário, eu estendi as mãos para ele. Eu fiz aquilo que eu gostaria que fizessem para comigo se eu estivesse no lugar dele. Olha que interessante. Por isso que o Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. Porque o egoísta e o orgulhoso, o ambicioso, o mesquinho, não tem lugar para ele no reino dos céus, não. Não tem lugar para ele em canto nenhum, porque tudo que ele fez ficou aqui. Como é que ele vai chegar lá do outro lado, depois da encarnação, com as mãos abanando? Porque tudo que ele construiu era material e ficou aqui na Terra. A matéria ficou por aqui mesmo. Então, meus amigos, o negócio é esse. Fazer a caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, assim será.